sinto muita falta de falarmos sobre as grandes figuras do Antigo Testamento. Quero usar, por exemplo, Moisés em uma palestra que vou dar, e ele queria saber se você pode aconselhá-lo nessa questão. E ele também queria saber por que contar testemunhos próprios, as verdades próprias, causam medo em nós, pregadores, palestrantes. O Tomatinho é mala, né, velho? Ele meteu 2 perguntas, cara. E diferentes e difíceis, tá? Diferentes e difíceis. Tomatinho, safado. Vamos lá, vamos responder uma e a outra, tá? Primeira coisa, com relação às pessoas do Antigo Testamento. A gente não faz tanta referência a elas assim, embora faça, porque as figuras do Antigo Testamento, eles não estavam na Nova Aliança. Então, de certa forma, eles ainda estavam à espera da redenção. Por isso que é muito difícil chamar Moisés de santo, São Moisés. A gente costuma chamar as pessoas do Antigo Testamento de justos. Não que eles não fossem bons, mas é porque faltava o Cristo na equação. Então, por faltar o Cristo na equação, não dá pra chamar o cara de santo, tá ligado? Então, a gente chama ele de justo. Mas a gente pode fazer isso. Inclusive, na quaresma da igreja, que o Frei Gilson fez no canal dele no ano passado, ele fez a quaresma inteira meditando sobre um livro de Moisés de São Gregório Nazianzo, se não me engano. Aqui, São Gregório de Nissa. Ele não era esse livro, porque eles editaram novamente para a editora deles lá, mas era esse livro aqui, ó, São Gregório de Nissa, Vida de Moisés. Ele fez a quaresma inteira. Então, é possível? Claro que é possível. Você pode fazer uma meditação inteira em cima da vida de Moisés, tá? Então, é possível, é só que a gente não tá acostumado. Pode me aconselhar? Acabei de aconselhar. São Gregório de Nissa, a Vida de Moisés. Você encontra na MBC, você tá vendo aqui na minha mão, e você encontra também na editora Mensageiros, que é a editora do Frei Gilson. Lá é mais barato, tá? Porque lá não é capa dura, né? Lá não é esse nível aqui, ele tinha um bal da MBC, então lá você encontra mais baratinho, tá bom? E pra você que tá em São Paulo, Tomatinho, é mais de boa, né? Pra chegar aí na sua casa, mas fica aí de dica pra você, tá? E por que contar o nosso testemunho, né, às vezes dá medo? Porque contar o nosso testemunho é uma exposição, né? E todo mundo tem medo de se expor. E assim a gente acaba tendo medo, né? De contar o nosso testemunho, né? Por exemplo, né? Eu e a Laís tivemos o drama da infertilidade por 8 anos. Nós não contamos para ninguém. Voltando numa resposta anterior, né? Era um assunto que era secreto. Porque era um problema conjugal. Nós tínhamos um problema que nós vivimos juntos. Nunca contei pra ninguém. Nem podcast, nem nada. Até, mano, com a minha mãe eu evitava falar o assunto. Pra você ter noção, sabe? Quando a minha mãe me perguntava no assunto, eu respondia meio que assim, sabe? O mínimo necessário, entende? A gente não gosta de se expor, sabe? Ah, Guilherme, você não confia na sua mãe? Não, confio. Putz, confio demais da conta. Você não tem noção do tanto que eu confio na minha mãe, saca? Mas é uma que eu coloquei. Minhas questões conjugais eu trato com a minha esposa, sabe? Agora que o testemunho passou, que nós já tivemos um milagre na nossa vida, que foi o Pedrinho, aí a gente começou a contar esse testemunho. Inclusive, pela primeira vez eu contei esse testemunho assim numa palestra, que foi lá em Santa Helena agora, quando eu estive lá, né? Eu não sabia nem como contar e organizar a história na cabeça, porque eu nem tinha assim muito claro, sabe? Mas mesmo assim, eu fiquei nervoso, sabe? Pô, eu partilhei com as pessoas na hora da palestra, que era a primeira vez que eu estava contando testemunho, e eu, 20 anos, né, trabalhando, eu falo com milhares de pessoas, né? 1 milhão de pessoas por mês eu falo, né? E, pô, fiquei sem graça de conversar com 50 pessoas, né? 80 pessoas estavam na minha frente, era uma palestra pequena, e contar a minha história. Porque é se expor, é colocar suas fragilidades, é colocar, sabe, no caso do meu testemunho, a gente teve crises de fé no meio do caminho, então você não sabe como é que as pessoas vão entender isso, se as pessoas vão, sabe, como é que fica? Então, assim, a gente se sente com receio, sabe? Mas eu acho que a gente tem que superar isso. A gente tem que ir lá e os nossos testemunhos são muito importantes, sabe? O que Deus fez em nós precisa ser publicado para que as pessoas tenham fé de que aconteça na vida deles também, né? O testemunho, ele é um alavancador da virtude da esperança. Então, é tão necessário os testemunhos na igreja que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Então, assim, vençam esse medo, sabe? Vençam esse medo, que é natural, mas que precisa ser vencido. Se ele é um testemunho real, ele precisa ser transmitido para as pessoas, ok? Só um detalhe, pessoal. O K2 e a Laísa comentaram sobre o caso, não de forma testemunhal, num podcast que chama Famílias Numerosas. É o único podcast aberto de Santa Casa Zoeira até hoje. Um excelente podcast, vocês deveriam ir lá assistir e escutar. E curiosidade, a gente contou o nosso testemunho lá antes da Laísa ficar grávida. Antes, 1 mês antes. Cara, exatamente mês antes, 2 meses antes, foi em setembro, né? Foi em setembro. Então foram 2 meses antes da Laísa, a gente nem sabia que a Laísa ficaria grávida. Então é um testemunho que acontece antes do milagre acontecer. Foi muito doido, muito doido. Vale a pena vocês conferirem lá, porque eu digo mais pela Laísa, assim, porque aquele episódio foi um episódio que eu entrei muito tenso, porque foi ela que queria falar,
saca? E eu falei, velho, logo a Laís Muito que não gosta. bonito. Pô, cara, foi... Muito Nossa, bonito por tudo, assim, né? Pelo contraste também, porque tava a Tati e o Walter aqui, que tem 11, né? 11, filho. 11 filhos, e eles também têm essa noção do que é uma família numerosa. Enfim, muito bom. E eu tenho mania de dizer, K2, que testemunho guardadas as devidas proporções, se parece muito com vida de santo, entendeu? Que é um testemunho de vida de fé pra gente, porque faz com que o nosso objetivo, que é Deus, fique mais alcançável, né? É verdade, velho. É verdade. E assim, mano, contar o testemunho, meu testemunho, ele me ajuda, saca? Ele me ajuda. Eu lembro que a Laísa tomou a decisão de falar naquele podcast, né? E eu lembro que a minha admiração pela Laísa triplicou naquele dia, sabe? Porque ali foi... Cara, eu achei muito forte essa parte dela, assim, sabe? E a minha fé foi reforçada naquela época, sabe? Então, poxa, vençam esse medo. E aí é normal tê-lo, tá? Não é uma coisa